te convido a colocar a sua mão, erguer a sua mão sobre a Fabiana, que vai proclamar, que vai falar do Senhor, desse amor, desse senhorio de Jesus para nós. E já querendo louvar pela vida da Fabiana, que diz o seu sim, e pedindo a intercessão de Maria, que estenda seu manto sobre ela, sobre o seu coração e sobre todo o seu falar para nós, que nossos ouvidos possam se abrir e aceitar, entender o que o Senhor tem para dizer para nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero convidar todas as crianças que venham aqui nessa porta juntamente com a Cássia, onde ela vai estar preparando para vocês algo bem interessante. Então, que todas as crianças possam acompanhar a Cássia, que está aqui nessa porta, esperando por vocês. Boa noite, gente. Tá escutando aí, Nice? Tá? Bom ou médio? Bom? Quem não me conhece, meu nome é Fabiana. Eu sou casada com o Alexandre, tenho um filho de 18 anos, sou dentista, faço parte do grupo de oração há 2 anos, eu faço parte do Ministério de Cura e Libertação e agora eu estou ajudando na pregação. Amém? Pode sentar, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre o senhorio de Jesus. Desde o início da criação do mundo, Deus ele foi se revelando à humanidade aos poucos. Mas foi ao povo de Israel que ele revelou o seu nome. Foi mais precisamente a Moisés, no meio da sarça ardente, que ele se revelou, que ele apareceu. E coube a Moisés levar essa missão do nome de Deus ao povo de Israel. E diante dessa missão, Moisés pergunta para Deus como que ele vai fazer isso. Ele vai chegar lá e o povo vai perguntar qual é o seu nome. Todo mundo trouxe a Bíblia? Então vamos abrir agora em Êxodo 3, 13 a 15. É Êxodo 3, de 13 a 15. Amém? Êxodo 3, de 13 a 15. Amém? Amém? Então diz assim: Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome. Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Poderoso esse Deus para responder isso, né? Eu sou aquele que sou. Com essa resposta, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele sempre estará com o seu povo, que nunca houve e nunca haverá outro Deus, outra divindade. Nunca houve e nunca haverá outro nome acima deste nome.
Para a gente proclamar o senhorio de Jesus na nossa vida, nós vamos ler agora o que Paulo disse aos Filipenses. Vamos abrir agora em Filipenses 2, de 7 a 11. Filipenses 2, de 7 a 11. Amém? Amém? Então vamos. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando nós invocamos o nome de Jesus com convicção, com certeza, é como se a gente estivesse apelando para a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. É nesse nome de Jesus que nós fomos batizados. É neste nome de Jesus que nós fomos remidos do pecado original. E será neste nome de Jesus que nós alcançaremos a salvação, não há outro. O Concílio Vaticano II diz o seguinte: em Jesus, a humanidade encontra tudo o que necessita e de que está sedenta: a paz, o perdão, o amor, a liberdade, a alegria, a salvação eterna. Isso porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso para curar, para libertar e para restaurar. Diante do nome de Jesus, Paulo disse: todo joelho se dobra. Diante do nome de Jesus, o diabo, quer ele queira, quer ele não queira, ele tem que se dobrar. Mas ele se dobra não como um sinal de adoração e de amor, não. Ele se dobra porque ele é obrigado a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, para a gente... Deixa eu só organizar aqui, senão vira bagunça. Para a gente viver o senhorio de Jesus, nós vamos ter que aceitar Jesus na nossa vida. Aceitar Jesus na nossa vida é a melhor decisão que nós vamos tomar a partir de hoje. Aceitar Jesus é eu entregar a minha vida a Ele. É eu entregar as rédeas da minha vida, o controle da minha vida para Ele controlar, para Ele tomar as decisões. É eu me entregar para Ele sem medo e sem reservas, do jeito que nós estamos mesmo. Porque o ser humano, ele está mendigando o amor das pessoas. E cada dia ele se encontra numa solidão mais profunda. E aí ele vai sendo levado por inúmeras doutrinas, por inúmeras terapias que vai aparecendo. Então, aceitar Jesus como nosso Senhor é a melhor decisão que nós vamos tomar a partir de hoje. Para a gente viver o senhorio de Jesus, não é só eu dizer que Jesus Cristo é o meu Rei, Mestre e Senhor. Não é só isso. Para eu viver o senhorio de Jesus, eu preciso viver os seus mandamentos. Eu preciso seguir os seus mandamentos. Não basta eu apenas conhecer, eu preciso seguir. Eu preciso viver. Eu preciso seguir os passos de Jesus. Eu preciso andar nos caminhos de Jesus. Mas isso não é fácil. Para a gente viver o senhorio de Jesus, é preciso renúncia. Eu vou ter que renunciar a tantas facilidades que o mundo nos oferece. Eu vou ter que renunciar a tantas falsas doutrinas que a gente vai aprender hoje. E é preciso de santidade, porque Deus nos colocou aqui para sermos santos. Em Levítico 19:2
não precisa abrir, tá? Ele diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Vamos abrir agora em Mateus 22, 21. Mateus 22, 21. Amém? É Mateus 22, 21. Está escrito assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? De Deus é o culto, a honra, a glória, a adoração, o sacrifício, o cumprimento de suas promessas. Agora volta para Mateus 4, 10. Estava achando Mateus 22, agora volta para o 4. Diz assim: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Então nós devemos ser justos com as coisas de Deus. O que é ser justo? O que é justiça? A justiça é uma virtude. E assim como toda virtude, ninguém nasce com elas. A gente vai adquirindo as virtudes conforme a gente vai praticando, exercitando no nosso dia a dia. Então, todos os dias eu preciso querer ser justa com as coisas de Deus. Já o injusto é aquele que se apropria daquilo que não é dele. E existem aquelas ações que são contrárias a virtudes, que são chamadas de pecado. Quando o pecado ele passa a ser normal na minha vida, ele se transforma em um vício. Por exemplo, roubar é pecado, todo mundo sabe. Difamar o próximo também é pecado, porque eu estou denegrindo o nome do próximo, e também é injusto, porque todo mundo tem o direito de se defender. E nós podemos pecar contra a virtude da religião de duas formas: através da omissão e através da co-omissão. A omissão é quando eu não faço aquilo que eu deveria fazer. Por exemplo, eu não vou à missa aos domingos. Por que é pecado? Porque é o primeiro mandamento da igreja: ouvir missas inteiras aos domingos e dias santos. Ouvir missas inteiras. Então eu preciso chegar antes de começar a missa. Não é para ficar metade lá fora e metade aqui dentro. Não é para ficar andando na igreja. Não é para ficar de conversa com o vizinho. É ouvir missas inteiras aos domingos e dias santos. Quem trouxe o catecismo, vamos abrir no número 2181. Então diz assim: todo mundo achou quem trouxe? (2181). Amém? Diz assim: a Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivo muito sério, por exemplo, uma doença, cuidado com bebês, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aquele que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. No começo diz assim: a Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona. Sanciona significa que ela aprova, ela confirma. Ou seja,
se eu não venho à missa aos domingos, é pecado gravíssimo. Por quê? Porque é omissão, porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Amém? A comissão é quando eu faço alguma coisa que é contrária à virtude da religião. Ela pode ser de duas formas: através dos pecados de irreligião e através dos pecados de superstição. E são principalmente sobre esses pecados de superstição que nós vamos falar mais essa noite, porque ele tem crescido muito nos últimos tempos, magoa muito o coração de Deus, e é principalmente através desses pecados de superstição que o diabo tem adquirido um poder maior sobre nós com relação às outras tentações. Desde o início da igreja, a igreja sempre ela se defendeu, né, contra as doutrinas, contra as teologias que foram surgindo e surgem até hoje, que atacam a nossa fé católica. Então, desde o início, ela sempre se defendeu e sempre vai se defender. Abre agora em Gálatas 1, 6 a 7. É Gálatas 1, 6 a 7. Acharam? Lá do finalzinho. Amém? Diz assim: estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiem a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Portanto, hoje, a gente precisa aprender o que diz a nossa fé católica. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que ela permite e o que ela não permite. Então vamos lá. Pecados de irreligião. É quando eu não trato como sagrado aquilo que é sagrado. Ou seja, é quando eu não reconheço as coisas de Deus. Tá? Exemplo. Quando eu não reconheço que Jesus está vivo, presente na Eucaristia. É quando eu não consigo enxergar Jesus com os olhos da fé, com os olhos do coração, que naquele pedacinho de pão ele está presente. Corpo, sangue, alma e divindade. Mesmo se o ministro divide, que ele tenha que dividir a hóstia, eu não vou receber metade de Jesus, eu vou receber Jesus inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Vamos abrir em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Primeiro Coríntios 11, 27 a 30. Amém? Então vamos, diz assim, ó. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós
há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Então Paulo está explicando aqui que no 27, se eu for para a fila da comunhão, sem distinguir o que eu estou fazendo, sem enxergar com os olhos do coração que Jesus está ali, eu estou cometendo um pecado de sacrilégio, que daqui a pouco a gente vai explicar. E aqui ele diz que se eu vou na fila da comunhão porque eu aprendi que tem que ir, ou se eu vou porque na catequese me disseram que eu tenho que ir e eu não sei o que eu estou fazendo, ele explica aqui, essa é a razão. Ele não coloca essa é uma das razões, essa é a razão pela qual muitos de vós estão adoentados, fracos e mortos vivos. Porque eu vou na fila e eu não sei nem o que eu estou comendo. Então, se você não consegue enxergar com os olhos do coração da fé que Jesus está presente ali, peça hoje a graça para Ele, para você começar a enxergá-lo com os olhos do coração. Porque se a gente continuar aí na fila da comunhão e não saber o que nós estamos fazendo, nós vamos continuar pecando. Aqui, toda primeira quinta de cada mês tem adoração, né, Lu? Quando Jesus está exposto ali no ostensório, ele não representa, ele é Jesus, vivo, ressuscitado. Amém? Outro exemplo é a blasfêmia. A blasfêmia é quando eu falo mal de Deus. Então, por exemplo, eu não sei que Deus é esse que não me ajuda, eu não sei que Deus é esse que ajuda o outro, não me ajuda, eu não sei que amor é esse que eu não sinto. Então, isso é uma blasfêmia. Sacrilégio. Sacrilégio é quando eu vou receber a Eucaristia sem estar preparado. Por exemplo, eu sei que eu cometi um pecado grave, mas eu não vou me confessar com o sacerdote. Afinal de contas, ele é um ser humano igual eu. Para que eu vou contar os meus pecados da minha vida para ele? O que ele vai, que poder tem ele, que autoridade tem ele para me julgar? E depois eu vou contar meus pecados, ele vai contar para todo mundo? Então não. Então o meu negócio é eu e Deus. Eu vou me confessar com Deus. E está errado. Por quê? Porque o sacramento da confissão, ele foi instituído, ele foi criado por Jesus. Portanto, o sacerdote, queira você goste dele ou não goste dele, ele é um ungido do Senhor. Jesus deu a ele a autoridade de que tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Tudo que ele desligar será desligado. Portanto, eu preciso me confessar com o sacerdote. Outro exemplo de sacrilégio é quando eu vou me confessar, não me arrependo do meu pecado e vou comungar. Deu para entender os pecados de religião? Agora os pecados de superstição. É quando eu idolatro, é quando eu divinizo uma coisa que é criada por Deus, mas que não é Deus, não é divino. Pode ser de 3 formas: a idolatria, a adivinhação, magia ou superstição. Nós vamos falar um por um, tá? A idolatria é quando eu idolatro, é quando eu divinizo carro, bens, posses, dinheiro, animais, pessoas, o meu sobrenome, o cargo que eu tenho, tá? A idolatria, ela é uma tentação constante contra a nossa fé. Porque a idolatria, ela nega o senhorio de Jesus. Porque eu começo a colocar coisas no lugar de Deus. Eu começo a dar mais importância a essas coisas do que a Deus. Quem quiser ler depois, no catecismo, é número 2113. Tá? A adivinhação. A adivinhação é quando eu divinizo, quando eu idolatro uma fonte de conhecimento que não é divina, que não é de Deus, que não é a palavra de Deus. Exemplos: búzios, tarô, cartomante, horóscopo, benzedeira, presságios da sorte e mapa astral, e entre outros. É como se eu dissesse assim para Deus: Deus, a tua palavra não me serve para nada. A tua palavra não me ilumina, ela não guia, ela não me guia em nada, ela não resolve os meus problemas.
Porque quem está resolvendo os meus problemas do meu dia a dia são essas fontes de conhecimento. Os teus sacramentos não resolvem nada na minha vida, porque eu tenho que buscar ajuda nesses lugares. Vamos abrir Deuteronômio 18, 9 a 12. Deuteronômio 18, de 9 a 12. Amém? É Deuteronômio 18, 9 a 12. Amém? Amém? Diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dará, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor, teu Deus, abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. Então, o que está escrito aqui? Que todas essas fontes de conhecimento que nós lemos agora, todas são abomináveis. O que significa a palavra abominável? Significa que não é para fazer. Significa que se eu fizer, eu estarei traindo Deus. Se eu fizer, eu estarei rompendo a minha aliança com Ele. Eu estou rompendo com Ele, não é Ele que rompe comigo. Tá? Abre agora no Catecismo, número 2116. (2116) 2116 diz assim: todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Então, o que diz o catecismo? Que todas essas práticas devem ser rejeitadas. Viu que são todas? O que significa todas? Todas é todas, que não tem exceção. Então não é para fazer nenhuma. Se a gente fizer uma dessas coisas que nós estamos lendo, nós estamos fazendo um pacto, uma aliança com os poderes ocultos, que é chamado de desejo de conluio. Portanto, o desejo de conluio é quando eu faço um pacto, uma aliança com os poderes ocultos. O que é uma coisa oculta é tudo isso que não vem de Deus, que não é de Deus. Tudo isso que nós lemos. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja, ele explica que a adivinhação é quando eu invoco a ajuda do demônio de forma direta ou indireta, para conhecer fatos futuros ou ocultos, naturalmente desconhecidos. Então a adivinhação ela pode ser de duas formas.
a invocação explícita, direta, e a invocação implícita, indireta. Vamos explicar as duas. A invocação explícita, direta, é quando eu faço um pacto direto com o demônio, genericamente conhecido hoje como espiritismo. Espiritismo em grego significa necromancia. O que é o espiritismo? O espiritismo é a invocação dos mortos que se dá através de médiuns, bruxos, adivinhos, sob a aparência de pessoas vivas ou mortas. Portanto, aquele suposto espírito que vem falar aos médiuns nada mais é do que o próprio demônio. Mas aí você pensou assim, imagina, essa moça é louca. Essa moça é louca porque eu fui lá e ele falou com a voz da minha avó. Ele falou com o jeito da minha avó, com os gestos da minha avó. Revelou coisas que só eu e a minha avó sabia. Pois bem, quem é o demônio? Ou capeta, Satanás, eu não sei como você chama ele. Ele era um anjo de luz. Quando ele estava no céu, Deus deu a ele todos os dons. Acontece que no céu ele quis ser mais do que Deus. Então Deus expulsou ele do céu e ele veio para a terra. Mas quando Deus expulsou ele do céu, Deus não tirou dele os seus dons. Portanto, ele veio para a terra com todos os seus dons. Porque os dons que Deus dá são irrevogáveis. Ele dá e ele não tira. Então, é por isso que o médium, o espírito, o demônio sabe tudo sobre você. É por isso que ele conhece o seu passado. É por isso que ele conhece o passado da sua família. Ele só não sabe o futuro. O futuro só Deus sabe. Ele prevê, ele adivinha. Se ele acertar, muito bem, tá? Ele não sabe, ele prevê, ele adivinha. Toda forma de adivinhação é pecado gravíssimo e deve ser confessado o tipo do pecado e quantas vezes eu pequei. Vamos agora entender um pouco o que é o espiritismo, tá? Abre agora em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Amém? Diz assim: como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Viu? O que está escrito aqui? Que morreu, está morrido, não vai voltar não. Morreu, já era. Morreu, em seguida vem o juízo. É isso que está escrito aqui. Vamos agora em Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Amém? Amém? Lucas 23, 43. Diz assim: quando Jesus estava morrendo na cruz, um dos ladrões disse para ele assim: Jesus, lembra-te de mim quando estiverdes entrado no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se houvesse reencarnação, Jesus ia falar assim para o ladrão: ah, ladrão, tenha paciência. Muito foram os seus erros, muito foram os seus pecados. Agora você vai ter que reencarnar muitas e muitas vezes até alcançar a sua total purificação. Mas não, o que Jesus disse?
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora volta em Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. Amém? Diz assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Viu? Então não tem como ir daqui para lá, nem de lá para cá, não tem jeito, é mentira. Outra coisa, esse negócio de terapia de vidas passadas, regressão à vida intrauterina, isso é coisa de espiritismo, de reencarnação, lá do hinduísmo. A Igreja Católica nunca aceitou o espiritismo. No Catecismo número 1013, depois quem quiser pode ver, está explícito lá que ele diz que não há reencarnação. Amém? Então, deu para entender sobre o espiritismo, né? A invocação implícita, indireta, é uma adivinhação interpretativa. Então, através das linhas do corpo, dos sons das aves, eu interpreto. Na época dos pagãos, eles abriam os animais e pela posição das vísceras, dos órgãos, eles interpretavam. Então, essa é uma adivinhação interpretativa. Agora, a magia ou feitiçaria é o mesmo raciocínio da adivinhação. Só que em vez de eu buscar uma fonte de conhecimento, eu busco poder. Vamos abrir no Catecismo 2117. Diz assim: todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar o outro, ou quando recorrem ou não à intenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitimam nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Ou seja, a magia é quando eu quero domesticar os poderes ocultos a meu favor, para obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para alcançar saúde. Aqui vai entrar a cirurgia espiritual, tá? Então, em Atos dos Apóstolos 19, 29, explica que quando as pessoas conheciam a verdade sobre as coisas que estavam fazendo, que estavam magoando o coração de Deus, elas queimavam tudo. Por quê? Porque não é compatível eu seguir Jesus e ter um livro espírita na minha casa. Não é compatível eu seguir Jesus e ter um livro de magia na minha casa. Não é compatível eu seguir Jesus e ir à missa aos domingos e na segunda no centro espírita. Amém? Portanto, o assunto é muito sério. Porque principalmente através desses pactos com o demônio, seja ele de forma direta ou indireta, que o demônio está conseguindo interferir na nossa vida de um modo mais extraordinário. Aí começa a ver vultos, ouvir vozes, não consegue rezar, desmaia sem explicação médica, tem dores de cabeça sem explicação médica. Por quê? Porque andou mexendo com fogo.
ou porque não vive na graça de Deus, ou porque alguém lhe fez um malefício. E aí você pergunta, isso pega, isso funciona? É lógico que pega, é lógico que funciona. Principalmente se eu não vivo na graça de Deus. Se eu não vivo na graça de Deus, eu fico vulnerável aos ataques do inimigo. O que é viver na graça de Deus? É eu viver os seus mandamentos, é eu seguir os seus mandamentos, é eu viver os sacramentos, é eu ir na missa todos os domingos, no mínimo, comungar, é eu confessar com frequência, é rezar meu terço, é fazer caridade, ou seja, é ser fiel a Deus. Então, a gente não pode mais caminhar na escuridão e na mentira, porque a gente está ficando fraco na fé. É verdade ou não é? É verdade. E aí qualquer coisa que aparece está levando a gente. E a gente vai entrando, sem saber onde está entrando. E dá-lhe pecado atrás de pecado. Então nós não podemos mais. Essa noite eu preciso tomar uma decisão na minha vida. A quem eu quero servir? Eu quero servir a Deus e ao mundo? Eu quero servir a Deus e aos demônios? A quem eu quero servir? Porque não dá para servir os dois. Eu vou ter que decidir aonde que eu vou querer ir. Então, quanto a mim, eu, Fabiana, eu profetizo na minha vida, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você decide hoje seguir o Senhor, coloca a mão no seu peito e fala, quanto a mim, eu, fala o seu nome, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mesmo que só você, da sua família, queira seguir o Senhor, não interessa. Ele diz que você precisa tomar a decisão. Se você tomar a decisão, ele vai buscar um por um da sua família. É promessa dele e ele vai cumprir. Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Quando Jesus diz, está falado, ele não quer, ele vai fazer. Ele vai cumprir o que ele falou. Amém? Agora, nós vamos fazer uma oração de renúncia. O que é renúncia? É quando eu quero, é a mesma coisa que eu dizer, eu não quero mais isso para mim. Tudo isso que nós escutamos, então tem muitas coisas que nós fazíamos, então a partir de hoje eu não quero fazer mais na minha vida. Então eu quero renunciar, tá bom? Todo mundo já está descansado, ficou sentado bastante tempo, vamos ficar em pé. A oração de renúncia é em pé e nós vamos levantar a mão direita, tá? Aí eu vou falar e vocês vão repetir, tá? Ela é um pouco longa, mas não vai cansar. Então vamos, todo mundo em pé com a mão direita, tá? Eu vou falando e vão repetindo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por esse sinal da cruz, todo mundo. Envolva todos nós, nossos familiares e nossos bens, no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a Satanás, autor de todo mal, de todo pecado e pai de toda mentira. Eu renuncio a todo espírito de impaciência e de raiva, de ressentimento e de mágoa, de tensão nervosa e agressividade, de juízo temerário e presunção, da ira e do ódio, da fofoca, mentira e calúnia. Eu renuncio a todo espírito de desânimo e tristeza, de melancolia e solidão, de fracasso e frustração,
de desconfiança do amor de Deus e do próximo, da autorrejeição e autocondenação. Eu renuncio a todo e qualquer espírito de medo, medo de Deus e de Satanás, medo das pessoas, dos animais e das coisas, medo do futuro, da doença e da morte, medo de altura e do escuro, medo de acidente e de assalto, medo de perder a imagem e prestígio, medo de falar em público, medo de testemunhar o seu evangelho, medo de perda de um familiar e da condenação eterna. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de complexo e autopiedade, de ansiedade, angústia e preocupação, de traumas e doenças. Eu renuncio a todo espírito de desequilíbrio emocional e psíquico e da autodestruição. Eu renuncio a todo espírito de vingança, a todo desejo de fracasso e morte do meu irmão, a todo espírito de injustiça e exploração da pessoa humana. Eu renuncio a todo espírito de revolta contra Deus, contra meu irmão e contra mim mesmo, não aceitando as minhas fraquezas. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de avareza, apego ao dinheiro, coisas, pessoas ou cargos. Eu renuncio a todo espírito de gula, droga e fumo, a todo espírito de alcoolismo, blasfêmia e sacrilégio. Eu renuncio a todo espírito de ciúme e inveja, da preguiça e hipocrisia, do fingimento, falsidade e adulação. Eu renuncio a todo espírito de palavrão e piada, de sexo e luxúria, de masturbação e fornicação, de prostituição e adultério, do homossexualismo e lesbianismo, da orgia e de farra. Eu renuncio a todo espírito de autossuficiência e egoísmo, da vaidade, orgulho e status, do materialismo e consumismo, da ambição e poder, do furto e roubo. Em nome de Jesus Cristo,
pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de superstição e descrença, de dúvida e confusão religiosa, de horóscopo, sortismo, cartomancia, controle da mente, pirâmide e meditação transcendental. Eu renuncio a todo espírito de idolatria e falsas religiões, do Seixonoe, Igreja Messiânica, do esoterismo, a maçonaria e Rosa Cruz. Eu renuncio a todo espírito de magia negra e bruxaria, do espiritismo e umbanda, da macumba e saravá, do Xangô e mesa branca, de candomblé e congá, de curandeiro e benzedeira. Eu renuncio a todos os espíritos e espíritos guias que invocaram sobre mim toda herança de falsas religiões que trago dos meus antepassados. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a toda invocação do espírito de Exu e Ogum, de Oxóssi e Iemanjá, do espírito do caboclo e do preto velho, do espírito do índio, 7 flechas, pomba gira, do espírito de tranca-rua e São Jorge, do espírito de São Cosme e Damião, do espírito de São Cipriano e a todos os outros. Eu renuncio de todo o coração a todo efeito de batismo, consagração, o cruzamento feito na minha pessoa, ao espiritismo, à magia negra ou a outra falsa religião. Eu renuncio a todos os remédios, passes espíritas, cirurgias e tratamentos feitos em centros espíritas, a todos os trabalhos e despachos, maldições ou pragas, mal olhados, que lançaram sobre mim e minha família. Eu renuncio a todos os objetos supersticiosos que trago comigo ou tenho em casa. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a toda revista e filme pornográfico e a toda literatura, filmes, músicas contrários à sã doutrina da salvação. Eu renuncio a todo espírito do mundo
e a todo modo de viver não cristão. Eu ordeno, no nome de Jesus, a todo espírito do mal, do qual tenha sido liberto, que vá aos pés de Jesus, para que ele disponha deles. Eu proíbo a todo espírito mau que me tenha deixado, que torne a mim, que volte a mim para me prejudicar. Obrigado, Jesus, porque você me libertou. Jesus Cristo é meu único dono e Senhor. Deus é meu Pai. E Maria é minha mãe. Agora nós vamos responder: creio. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Crês que Jesus Cristo é o Filho do Pai e morreu para te salvar? Creio. Crês que o Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, habita em teu coração? Creio. Crês que a Igreja Católica é a única verdadeira? Creio. Crês que és membro vivo desta Igreja? Creio. Crês que és responsável por seu nome e expansão do seu reino? Creio. Crês que devemos ajudar preferencialmente os mais pobres? Creio. Crês que a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo? Creio. Crês que a palavra de Deus alimenta, liberta, cura e garante o perdão dos pecados? Creio. Crês que Deus, sendo amor infinito, não criou o inferno? Creio. Crês que cada um busca o inferno quando, livre e conscientemente, se afasta de Deus? Creio. Crês que Jesus Cristo condena o amor livre, as relações pré-matrimoniais, o aborto, o meretrício e o divórcio? Crês que todos os males, mortes, doenças, guerras, não provêm de Deus, mas do abuso da nossa liberdade? Crês que de todos os males, até do pecado, quando arrependido e confessado, Deus tem poder de tirar um bem maior? Creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Que te proclame, que te exalte, que te adore. Tu és o Deus de Israel. Que te proclame, que te exalte, que te adore. Tu és o Deus de Israel. Todas as nações irão te adorar, e todos os joelhos irão se dobrar, e todas as línguas irão proclamar. Se você puder, feche os seus olhos. Em todo o universo, tu és o Senhor. Que te proclamem, que te exaltem, que te adorem. Tu és o Deus de Israel. Que te proclamem, que te exaltem, que te adorem. Tu és o Deus de Israel. Todas as nações irão te adorar, todos os joelhos irão se dobrar, e todas as línguas irão proclamar que em todo o universo tu és o Senhor. Que te proclamem, que te exaltem, que te adorem. Tu és o Deus de Israel. Que te proclamem, que te exaltem, que te adorem. Tu és o Deus de Israel. Para
finalizar, coloca a mão sobre o teu peito e vai dizendo: Jesus, tu és o meu Senhor. Jesus, tu és o meu Deus. Eu aceito, Jesus, que a minha vida seja guiada somente por ti. A partir de hoje, Senhor, eu tomei essa decisão e quero me esforçar para que o Senhor possa estar sempre à minha frente, para que a minha vida seja conduzida somente por ti, Senhor. É de coração, Jesus, que eu quero te seguir. Vai dizendo para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu quero que a minha vida tenha a sua cara. Eu quero que na minha casa possa se sentir a tua presença. Eu quero, Senhor Jesus, a cada dia me esforçar mais e mais para viver conforme aquilo que te agrada. Jesus, tu és o meu Senhor. Envia o teu Espírito Santo, Jesus, e preenche os espaços do meu coração. Envia o teu Espírito Santo e preenche todos os espaços do meu coração, para que eu não me sinta sozinho, para que eu não me sinta solitário, mas que eu tenha sempre a confiança no Senhor. Jesus, que o teu Espírito Santo venha me dando forças a cada dia, que o teu Espírito Santo venha me auxiliando a cada dia. Eu quero, Senhor, com o auxílio do teu Espírito, alcançar as vitórias, não recorrendo a nada, Senhor, que não venha de ti. Eu quero recorrer somente a ti, Senhor, e com o auxílio do teu Espírito Santo eu vou conseguir, Senhor, porque a tua palavra me garante isso, Senhor Jesus. Então envia o teu Espírito Santo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor, e preenche todos os espaços, Senhor, os espaços da tristeza, o espaço da solidão, Senhor, onde havia solidão, que possa haver agora, Senhor Jesus, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo. Onde havia tristeza, que venha a presença do teu Espírito Santo trazendo alegria, Senhor, para que a tentação não venha me derrubar, Senhor Jesus. Anseia minha alma por ti, Espírito, por ti, Espírito Santo, Consolador, me envolve, me acalma, transborda o meu coração de amor, Espírito de amor, Espírito Santo, doce presença, vem me abraçar. Oh, vem, Espírito, oh, vem, Espírito, invade o meu ser, vem morar em mim, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito, oh, vem, Espírito, invade o meu ser, vem morar em mim, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Agradeça, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta graça, por esta libertação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Me liberta, me cura, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor me levanta e me orienta a um caminho novo. Bendito seja, Senhor, por tudo que realiza, Senhor, na nossa vida nessa noite. Porque o Senhor está nos levantando do chão, porque o Senhor está nos levantando de tudo aquilo que abomina a tua presença e nos conduzindo a uma vida nova. Bendito sejais, Senhor. Te convido a ficar de pé. Estenda os seus braços e rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.